Esteja abrindo a sua Bíblia, meu irmão, Marcos capítulo 3. Nós estaremos lendo do verso 7 ao verso 12. O Evangelho de Marcos é um evangelho o qual ele serve exatamente de base, ele serve de material histórico para Mateus, para Lucas e para João. O Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos, ele traz uma riqueza, ele traz informações que vão exatamente trazer à luz toda a história da época de Cristo Jesus. Muito embora os evangelhos, queridos, eles tenham assim um cunho de trazer para nós uma informação sobre algo que aconteceu no passado, eles não são livros históricos. Eles têm a característica de trazer para nós uma mensagem sobre aquilo que Jesus ensinava, sobre uma mensagem daquilo que Jesus trazia, essas boas novas de vida, de salvação. E entre todos os evangelhos, nós temos exatamente o evangelho de João, que é o diferente de todos os outros, que ele tem um cunho mais teológico, ele tem assim algumas informações apontando de maneira mais direta para o Filho de Deus, tratando Jesus como Filho de Deus, tratando a questão da deidade de Jesus Cristo, tratando Cristo Jesus como aquele que é desde o início, desde a fundação, ele já era, ele é o verbo, aquele que está desde o início. João tem uma linguagem diferente e ao contrário dos outros três, que são muito parecidos e bem similares, mas tem algumas características cada um. O texto que nós vamos, por exemplo, trabalhar hoje, ele é um texto que ele não tem todas as informações que Mateus traz e que Lucas apresenta. Algumas informações a mais nós iremos encontrar nos outros evangelhos, mas é um texto que retrata para nós e traz para nós e abre a nossa mente para um entendimento acerca de Cristo que a igreja precisa ter. Porque o texto que nós vamos trabalhar hoje, e hoje eu tenho a intenção de fazer isso com os irmãos, é de mostrar para os irmãos um Jesus que a religião não mostra. Mostrar para os irmãos um Jesus que a religião omite, que a religião esconde. A minha intenção é essa, trabalhar isso com os irmãos. E para entendermos isso, é importante sabermos que o Evangelho de Marcos é um Evangelho que ele está dividido em 3 momentos. O primeiro momento é justamente aquele que fala sobre o serviço do servo, sobre o serviço daquele que está, o serviço de Cristo, para que Cristo veio, qual é a função dele. E é interessante que o Evangelho, ele trata Jesus como servo. Aí nós temos um segundo momento do texto, que vai iniciar-se exatamente no capítulo 11, que vai trabalhar a ideia do sacrifício desse servo. Se esse servo ele tem um serviço, esse mesmo servo desenvolve um sacrifício. O texto de Marcos é interessante que ele nos revela o serviço ao qual Jesus veio cumprir, mas ele também revela a nós o sacrifício que esse servo cumpriu e lá na cruz do Calvário. E aí nós vamos ver exatamente lá no finalzinho, caminhando para o final, no capítulo 16, o sucesso desse servo. Ele veio, ele serviu, ele teve um sacrifício e nesse sacrifício ele teve sucesso. E o sucesso dele foi a vitória sobre a morte. Aquilo que nós celebramos, aquilo que nós celebramos todos os dias em nossas vidas. A Igreja de Cristo, ela celebra todas as manhãs, ela celebra todas as tardes, ela celebra todas as noites a vitória desse servo que serviu,
Parece ser redundante, né? Mas a ideia é ser redundante mesmo. A história desse servo que serviu, o sacrifício desse servo e a vitória desse servo. O Evangelho de Marcos, se nós pudéssemos assim dividi-lo em 3 pontos, nós trabalharíamos isso e iríamos trabalhar todo o Evangelho. E nesse momento aqui em especial, nós temos exatamente o capítulo 3 que está falando sobre o poder que ele tem, ou seja, o capítulo 1, capítulo 2, ele está desenvolvendo exatamente sobre o poder que ele tem, sobre demônios, o poder que ele tem sobre doenças, o poder que ele tem sobre a lepra em especial, o poder que ele tem sobre a paralisia, o poder que ele tem sobre um publicano, o poder sobre a antiga religião, o poder que ele tem sobre o sábado, onde o texto está dizendo que ele não é servo do sábado, mas que ele é senhor do sábado, o poder que ele tem sobre a deformidade, e o texto que nós iremos ler trata em especial sobre o poder que ele tem sobre demônios. A nossa intenção aqui não é falar sobre demônios, mas conforme eu disse no início, é revelar a vocês o Jesus que a religião esconde. O Jesus que a religião não revela. O Jesus que a religião não prega. Pois o Jesus que a religião prega é exatamente aquele mesmo Jesus que a multidão estava procurando. Esse é o Jesus que a religião prega, e esse não é o Jesus que se revelou a nós. Vamos ler o texto? Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente. E olha que interessante, o texto está falando que Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Em nome de Jesus, Senhor, faz-nos entender a Tua palavra, tenha misericórdia de nossas vidas, da minha vida, e mediante o entendimento da Tua palavra, que possamos fazer assim a aplicação dela em nós, e que possamos viver por ela, em o nome de Jesus, amém. Esse texto, meus irmãos, ele está falando algo interessante, e ele tem um tema como poder sobre os demônios. E o poder sobre os demônios aqui, ele não é aquele poder no sentido de que Jesus está batendo, Jesus está expulsando, Jesus está fazendo todo aquele espetáculo que é feito hoje no meio evangélico, no meio cristão. Jesus não está fazendo isso. Jesus, ao contrário, Jesus está falando assim: calem-se. É isso que Jesus está fazendo. E quando Jesus fala calem-se, é aí onde está o poder de Jesus, é que eles se calam. E nós poderíamos exatamente iniciar o texto pelo último versículo. Podemos iniciar a nossa fala exatamente pelo último versículo. Ou seja, quando Jesus ele está ali no meio da multidão, está diante de toda aquela situação, tem algumas pessoas, e quando Jesus chega para falar com essas pessoas, perto dessas pessoas, o texto nos revela que essas pessoas se prostravam e falavam: Tu és o Filho de Deus.
E o texto aqui, isso está nos ensinando, queridos, algo assim maravilhoso. Sabe o que é? É que Jesus, Ele é aquele que não permite, e olha que interessante, que não permite ser revelado por outros, a não ser por Ele mesmo. Jesus aqui está dizendo assim: calem-se, não falem nada, não publiquem quem eu sou, vocês não têm autoridade nenhuma. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Então, calem-se. E o texto está nos dizendo que aqueles demônios, não de maneira direta, mas está assim nos mostrando que eles se calam, mediante a autoridade de Jesus, mediante aquilo que Jesus, essa autoridade que Jesus tem sobre tantas coisas. Nos textos anteriores, nós vamos ver que é exatamente no verso 21 do capítulo 1, que diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade. Jesus falava com autoridade, Jesus ensinava com autoridade. Jesus não era aquele que era servo, mas era aquele servo e agia da forma de servo, sendo Deus, agindo como servo, mas agia com autoridade. E a autoridade de Jesus não era a autoridade autoritária, era autoridade porque ele tinha esse poder nele, nada podia condená-lo. A autoridade de Jesus estava nisso, na questão e no ponto de que nada podia condená-lo. Não era uma autoridade instituída por alguém, não era uma autoridade que ele usurpava, não era uma autoridade nesse tom, mas era a autoridade em que ninguém podia dizer: tu errastes aqui. E o texto vai dizer mais: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. E aí o verso seguinte diz que então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Saiu dele por quê? Porque Jesus tinha autoridade, porque Jesus é aquele que dizia e as coisas aconteciam. Jesus era aquele em que os demônios olham para ele e falam: esse é o Filho de Deus, esse é o próprio Deus, e esse tem autoridade sobre nós, e nós não temos como debater e rebater ele. Não tem como fazer isso. Olha o que o texto está nos mostrando. Um Jesus que tem toda a autoridade. A religião nos dias de hoje, ela omite essa autoridade de Cristo Jesus. Lamentavelmente, a autoridade de Cristo Jesus, ela é omitida e é escondida embaixo de uma suposta autoridade que a religião acredita ter. Recentemente eu estava ouvindo uma situação num determinado local, e eu estava vendo assim, as pessoas fazendo toda aquela situação do exorcismo, expulsando o demônio, e eu ouvindo aquela cena, e eu falei: vamos ver como esse camarada vai terminar esse teatro, porque aquilo para mim era um teatro. E ele falava: sai, eu te ordeno, sai. E quando eu vi que a fala dele terminou exatamente com isso, e a autoridade daquele homem,
naquele determinado momento, estava não na pessoa de Cristo, mas nos berros, nos gritos, onde ele pedia para que toda a igreja gritasse: sai! E todos gritavam: sai, como se fosse um grande teatro, uma grande festa. Uma religião que esconde a autoridade de Cristo Jesus e traz essa autoridade para o homem que não tem autoridade nenhuma. Eu não tenho autoridade, você não tem essa autoridade. A autoridade que nós temos no mundo espiritual é uma autoridade concedida por Cristo Jesus, porque Ele disse que em meu nome, e somente no meu nome, porque quem tem todo poder sobre o céu e sobre a terra sou eu. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se. E eles se prostravam porque não conseguiam se manter em pé diante de Cristo Jesus, aquele que tem toda a autoridade, aquele que é poderoso. Nós, queridos, não podemos esconder a autoridade de Cristo Jesus. Não temos direito de esconder a autoridade de Cristo Jesus debaixo de uma religiosidade. Porque eu e você, nenhuma autoridade temos, a não ser aquela que foi concedida a nós por Ele. Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Mas o texto revela mais para nós. O texto traz mais informações para nós. O texto está dizendo o seguinte, verso 11 ainda: se os espíritos imundos, quando o viam, se prostravam, isso significa o seguinte, é que eu e você também temos que nos prostrar diante dele. Sabe por quê? Não é porque nós somos semelhantes aos espíritos imundos, não é porque nós somos esses espíritos, não é isso. Nós somos homens, pecadores, é isso que nós somos, caídos, e caídos em desgraça, porque estamos mortos nos nossos pecados, e só é possível sair desses pecados, só é possível sair dessa condição de morte espiritual mediante a graça de Cristo Jesus. O que significa que diante de Cristo nós temos que nos prostrar, porque a glória é dele. É isso que o texto está nos ensinando e está nos revelando. A religião, ela esconde esse Jesus glorioso. O homem, ele tem a característica de trazer e de realçar uma glória que ele acha que tem, que ele acredita ter. E quando nós começamos a realçar essa glória que achamos que temos, porque na verdade não temos, na verdade nada somos, e quando nós trazemos isso para nós começamos a ofuscar a glória de quem realmente tem glória, que é Cristo Jesus. A religião, quando ela tira a centralidade da pessoa de Cristo, e essa centralidade passa a ir para o homem, ela esconde a glória de Cristo Jesus. Existe uma canção que eu acho bonita. A melodia dela é linda, mas a letra dela é muito difícil de cantar. É muito difícil de cantar. Muito embora talvez a intenção do autor dessa música não tenha sido uma intenção
errada, tenha sido uma intenção boa, mas o que nós podemos ver é que é uma música que tira a glória de Cristo e traz e coloca em evidência a pessoa do homem. A música é assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. E essa é uma, entre tantas outras canções, entre tantas outras músicas, que tira a glória de Deus e traz a glória para o homem. Quando a religião tira a glória de Cristo, ela apresenta um Cristo sem glória, e o Cristo sem glória não é o Cristo que é revelado na palavra de Deus. O Cristo revelado na palavra de Deus é aquele que tem toda a glória é dele. Toda a glória é dele e de mais ninguém. E o texto nos ensina mais. E o texto continua a trazer uma série de informações para nós. Vamos para o verso 7. Diz assim: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão. Também, e aqui o texto está dizendo, uma grande multidão, que também vinha da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Ciro e de Sidom, uma grande multidão. Aqui está omitindo algumas informações. Se nós formos buscar esse texto, nós vamos ver outras cidades também que Mateus está falando, e nós vamos exatamente ver que essa multidão realmente era enorme, eram pessoas vindas de vários lugares, mas o texto aqui está dizendo que as pessoas seguiam Jesus. As pessoas olhavam para Jesus e o seguiam. As pessoas olhavam para Jesus e falavam: nós precisamos seguir esse homem. E aqui nós temos dois ensinos maravilhosos. O primeiro deles é que nós precisamos seguir a Cristo. Mas, pastor, isso eu já sei. E eu sei que você sabe disso. E eu também sei disso. Mas o detalhe é que seguir a Cristo é seguir a Cristo. Mas muitas vezes, e na maioria delas, a religião nos ensina não a seguir a Cristo, mas seguir a homens. Seguir homens. E a igreja, ela não pode seguir homens, a igreja tem que seguir a Cristo. Vocês não têm que seguir o pastor, vocês têm que seguir a Cristo. Porque pastor hoje está aqui e amanhã está lá. Mas a igreja está aqui, porque na verdade quem é o Senhor da igreja é Cristo Jesus, Ele é o supremo pastor. Mas se nós temos esse ensino de seguir a Cristo, tem um outro ensino aqui no texto, que é aqueles que seguem a Cristo pela motivação errada. A religião, ela muitas vezes, e na maioria delas, ensina que você deve seguir a homens. Siga esse homem, esse é um homem de Deus, e usam expressões belas e grandiosas. Esse é um homem de Deus, esse homem é servo, esse é um grande homem, a oração desse homem é uma oração de poder. E as pessoas seguem aquele homem. Existe até uma frase, que existe sem desmerecer a pessoa, porque é servo de Deus, mas eu não concordo como ele faz uso da frase, e a frase é assim: eu e o Senhor Jesus lhe esperaremos. Eu particularmente não gosto dessa frase, não suporto essa frase. Eu acho que é uma frase que coloca em igualdade eu e o Senhor Jesus. Não é eu, e ainda eu estou na frente do Senhor Jesus. É uma frase muito perigosa.
que pode tirar a centralidade de Cristo Jesus e trazer essa centralidade para a minha pessoa. O texto está dizendo mais: tirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar, seguiam uma grande multidão, também da Judéia. Essa multidão o seguia, e essa multidão também o seguia por motivações erradas. Existem muitas pessoas, e a religião ensina isso, e a religião traz esse ensino que é errado. O primeiro é que, olha, siga homens. O segundo é aquele que às vezes a igreja também evangeliza errado. Olha, venha para Jesus e você vai ver, a sua vida vai mudar. Só falta você dizer assim para a pessoa, só falta a religião ensinar para as pessoas o seguinte: venha para Jesus e a sua conta bancária vai aumentar alguns números depois da vírgula. O que é mentira, queridos? A Bíblia não ensina isso. Olha, venha para Jesus e nunca mais você vai ter problemas. Isso é mentira, a Bíblia não ensina isso. Venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e todas as suas dores irão acabar. Isso é mentira, porque o próprio Jesus, ele padeceu na cruz do Calvário. O próprio Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. O próprio Jesus viveu dores que eu e você talvez não suportaríamos. A religião apresenta um falso Jesus. Mas o Jesus que a palavra de Deus nos ensina é aquele Jesus que nós temos que seguir, porque Ele é referência, porque Ele, somente Ele é. E quando Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo ele não está dizendo que Ele é o centro. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: sejam vocês, e tem duas formas de nós interpretarmos essa fala de Paulo. A primeira, poderíamos também ter essa interpretação: sejam vocês meus imitadores. Mas meus imitadores no sentido de imitar a Cristo. Imitem, sejam e façam a mesma coisa que eu faço, no sentido de imitar a Cristo, de viver a Cristo. Esse é o primeiro ensino. Talvez seria a primeira interpretação, a interpretação que eu acho melhor. Mas existe uma segunda interpretação, que também é usada para essa fala de Paulo, que é a seguinte: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí ele está trazendo uma responsabilidade para ele, dizendo, eu imito a Cristo. Então vocês podem me imitar, porque eu imito a Cristo, porque a glória é de Cristo, porque o jeito é dele, então eu imito ele. Podem imitar porque eu faço o que ele faz, podem falar isso porque é isso que ele fala, podem ensinar assim porque é assim que ele ensina. E aí Paulo está trazendo uma responsabilidade sobre ele, que é tamanha em que eu e você temos que trazer também, que é de imitar a Cristo de maneira legítima e autêntica. Mas a religião, ela ensina algo errado, e ela ensina um Jesus que a Bíblia não mostra. Se a religião, ela diz, sigam, imitem, mas podem imitar fulano, pode imitar esse homem, e alguns até têm a entonação de voz igual, têm o trejeito igual, envergam pescoço, braço, mão, fazem até trejeitos semelhantes, até o sotaque às vezes puxa, na verdade o que a Bíblia nos ensina é que nós temos que ser autênticos como cristãos, porque, queridos, nós precisamos seguir a Cristo, e quando nós temos que seguir a Cristo, nós precisamos segui-lo pela motivação certa. E qual é a motivação certa? É que Ele é Deus,
é que Ele é Senhor, é que Ele é soberano, é que Ele tem autoridade, é que Ele tem poder, e somente Ele é, e mais ninguém. Caminhando no texto, verso 9. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Quando nós olhamos para esse texto, quando olhamos para o verso 9, nós temos um entendimento, que é um entendimento errado, que é um entendimento superficial, e que nós precisamos corrigir isso. Podemos pensar assim: bom, quando Jesus pede para que tenha um barquinho, para que a multidão não o comprima, é porque Jesus ele não quer que as pessoas fiquem em cima dele, que as pessoas fiquem sufocando ele. Nós podemos ter esse tipo de entendimento, esse tipo de pensar, mas eu quero junto com você repensar esse texto. Eu quero junto com você trazer uma nova leitura para esse texto. E a nova leitura é a seguinte: é que quando Jesus diz, olha, tenham um barquinho aqui exatamente próximo a mim, tenham um barquinho sempre à minha disposição para que eu possa usá-lo. Sabe por que Jesus faz isso? Não é porque Jesus quer se distanciar do povo, é o contrário, é que ele quer se aproximar do povo, porque quando ele está no barco, ele consegue falar com todos. Se ele ficar na praia, ele não consegue falar com todos. Ou seja, o que Jesus está revelando aqui e está trazendo para nós é que ele é aquele que está atento à necessidade de todos. Jesus é aquele que não se esconde. Jesus é aquele que diz: eu estou aqui para atender você. A religião, ela apresenta um Jesus diferente desse. A religião, ela apresenta um Jesus que está sempre isolado, um Jesus que é distante, um Jesus que para falar com ele nós temos que falar com alguém primeiro, e é somente esse alguém que vai poder nos levar até a presença de Cristo, o que na verdade a Bíblia está dizendo assim: olha, Jesus ele diz, deixe as criancinhas vir a mim. Quando Jesus está dizendo, deixe as criancinhas virem a mim, ele está dizendo que ele é extremamente, totalmente acessível. Jesus é aquele que é acessível a todos, é aquele que todos podem chegar até ele, é aquele o qual todos podem conversar com ele, todos podem ter relacionamento com eles, todos podem ter intimidade com ele. Jesus não é aquele que está atrás de alguém, Jesus não é aquele que precisa de alguém para que possa estar obrigado meu irmão, estar e viver conosco. Jesus é aquele que já está, que já se apresenta. Jesus é aquele que diz: olha, já não tenho vos chamado de servo, mas sim de amigos. O que Jesus está dizendo é que ele deseja ter um relacionamento profundo com eu e com você. Esse é o Jesus que a Bíblia nos apresenta. É esse Jesus que se revela para nós. Não é aquele Jesus distante, não é aquele Jesus que pune, não é aquele Jesus que exclui, mas sim aquele Jesus que abraça, aquele Jesus que acolhe, aquele Jesus que está pronto para ouvir a sua necessidade, as suas aflições.
E ainda temos o verso 10. E o verso 10 é um verso que eu deixei por último, porque é um verso que retrata muito aquilo que a religião ensina mesmo. Diz assim: pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. E é interessante, uma multidão segue Jesus, uma multidão segue Jesus pela motivação errada, uma multidão está ali diante de Jesus, simplesmente para buscar uma cura. E a cura é uma cura passageira. O homem, queridos, e aí eu quero fazer aqui uma analogia. O homem é como uma corda, que tem um início e não tem fim. Eu vi essa ilustração essa semana no WhatsApp e eu achei muito interessante. Uma corda sem fim, que ela só tem início, mas ela não tem fim. E na pontinha dela, uma pequena parte dessa corda estava pintada de vermelho. Ou seja, o que significava o vermelho? O vermelho significa o tempo de vida que nós temos aqui nessa terra. E o que significava toda a outra parte branca? Significa a eternidade do homem, a vida eterna que o homem tem. A multidão que estava procurava Jesus para ser curada de um problema, o qual essa multidão só iria ter nesse intervalo vermelho da corda. Ou seja, no período de vida que tem aqui na terra. Eles não estavam preocupados em procurar a Jesus por causa da vida eterna, por causa da eternidade, para que Jesus desse a eles vida eterna. As pessoas não estavam preocupadas com aquilo. Quando Jesus está ali sentado no poço com aquela mulher, Jesus está oferecendo àquela mulher uma água que pudesse dar a ela exatamente, que nunca mais ela teria sede, que pudesse exatamente matar totalmente a sede daquela mulher. Mas aquela mulher fala, e ela naquele primeiro momento, ela não está conseguindo entender o que é que Jesus estava ensinando, o que Jesus estava trazendo para ela, porque aquela mulher, ela estava associando somente com a sede física dela, mas o que Jesus estava dizendo àquela mulher era o seguinte: olha, a sede que eu posso saciar em você não é essa sede física, mas é uma sede espiritual e eterna. A tua alma, o teu espírito nunca mais terá necessidade de beber de água, porque eu sou a água que sacio toda a sede, que resolvo todo o problema. Esse é o Jesus que a palavra de Deus nos apresenta. Esse é o Jesus que a palavra de Deus nos revela. Um Jesus que deve ser seguido, mas que deve ser seguido pela motivação certa. Deve ser seguido porque nele nós encontramos cura para a nossa alma. E é por isso que nós devemos seguir a Cristo Jesus. Esse aqui é um Jesus, o qual ele dá atenção aos homens, ele dá atenção às pessoas, ele ouve as pessoas, ele se preocupa com a necessidade das pessoas, ele não ignora a necessidade das pessoas. A palavra de Deus aqui nos revela que ele é um Jesus que está pronto para cuidar, para tratar. Ele tem uma fala, ele tem uma palavra que ajuda a corrigir, que ajuda a caminhar, que ajuda a desenvolver. Ele é um Jesus que pode curar a sua enfermidade física, pode. Ele é um Jesus que pode tratar a sua necessidade aqui nesse mundo, pode. Mas ele é o único que
pode tratar a enfermidade da sua alma. E o texto está nos ensinando que Ele é um Jesus que tem poder, e poder sobre tudo e sobre todos, e poder sobre o inferno, e poder sobre os demônios, poder sobre qualquer potestade, sobre qualquer principado. Ele é Cristo Jesus. E a palavra nos revela que esse Cristo Jesus, que tem poder sobre tudo, que tem poder sobre todos, é aquele que não permite que ninguém revele a glória dele, porque somente ele conhece a glória dele, a extensão da glória dele, e uma vez que somente ele conhece, é somente ele que a revela a nós. Porque ele não divide a glória dele com ninguém, e muito menos com demônios. Esse é o Cristo que a palavra revela. Esse é o Cristo que se revela a nós. Esse é o Cristo que está presente nas Escrituras, e esse é o Cristo qual eu e você precisamos seguir diariamente. Existe um momento, e aí finalizando, um texto bíblico, que é justamente aquele paralítico no tanque de Betesda. E aquele paralítico no tanque de Betesda, aquilo ali é interessante, porque podemos aprender uma série de questões ali. Mas eu quero destacar algo muito simples, para que possamos assim concluir a nossa fala na noite de hoje. Aquele paralítico estava ali há anos. Diga-se de passagem, o paralítico, eles eram pessoas que tinham uma renda razoável. Porque todos aqueles que iam a Jerusalém, eles davam esmola, eles esmolavam. E aquelas pessoas que ali estavam, elas tinham ali, dali elas sobreviviam e tinham uma certa renda. Aquele homem, ele vai para aquele tanque, é posto ali, e segundo o que diz, é que em tempo um anjo vinha, tocava nas águas, e o primeiro que tocasse na água, esse seria curado. Aquele tanque de Betesda, ele é um local que retrata bem aquilo que nós somos. Quando nós falamos um tanque de Betesda, a primeira coisa que vem à nossa mente é um local bonito, bem arborizado, um local onde existia uma vegetação com flores lindas, um local muito gostoso e agradável, um ambiente maravilhoso. Talvez seja essa a leitura que você tenha em primeiro momento, mas na verdade, o tanque de Betesda era um lugar muito sujo, com um cheiro muito forte e muito desagradável. Era um local onde as pessoas ficavam, onde as pessoas faziam as suas necessidades, onde as pessoas se lavavam. Era um local não muito agradável. E as pessoas ficavam ali. Isso retrata aquilo que a alma do homem é, aquilo que nós somos, aquilo que eu e você somos. Homens pecadores. E o nosso pecado, ele cheira mal diante de Deus. Mas o detalhe é que ali, aquele homem estava ali há anos, e ele já estava habituado àquela situação e àquela condição. Assim como o homem ele se acostuma à condição do pecado, à condição da vida de pecado, à condição distante de Deus. O homem se acostuma a isso, e isso para o homem é algo que não o incomoda.
O pecado só vai incomodar o homem quando esse homem conhecer a Cristo Jesus. E aí sim o Espírito de Deus vai revelar a ele o que é o pecado, e o pecado irá incomodá-lo. Mas ali, existe um momento que Jesus chega, e quando Jesus olha para aquele homem, começa a conversar com aquele homem, e aquele homem diz assim: olha, eu estou aqui há tanto tempo, e eu não consigo me curar, porque quando eu vou tentar tocar a água, alguém já entrou na minha frente. E aí Jesus fala assim: olha, levanta, anda, recolhe o seu leito, e ande, e vá em paz, você está curado. Só para concluir, Jesus é aquele que nos tira de uma condição que somente Ele pode tirar. Jesus é aquele que muda a vida do homem de uma maneira que somente Ele pode mudar, que somente Ele pode transformar. Jesus nos tira de um estado de podridão, de morte, e nos traz para uma condição de vida. Jesus é aquele que tem glória, Jesus é aquele que tem poder, Jesus é aquele que todos se prostram diante dele. Jesus é Senhor, Jesus é Salvador. Muitas vezes a religião tenta esconder esse Jesus, mas só que a palavra de Deus, ela revela esse Jesus a todo momento. E é por isso que nós precisamos ser uma igreja que vive pela palavra e não pelos homens. E o grande desafio de Cristo para eu e você é que nós vivamos pela palavra e não pelos homens. A pastoral que sairia hoje no boletim, ela não saiu, mas estava falando exatamente sobre as obras. É um dos capítulos da nossa confissão de fé. Domingo que vem ela vai sair no boletim. E quando nós vivemos pelas obras, viver pelas obras não é viver em fazer um assistencialismo social. Viver pelas obras é viver uma ética de vida cristã, olhando para todo o tempo para o sacrifício vicário de Cristo Jesus. A igreja de Cristo tem que viver assim. Porque quando a igreja de Cristo não vive assim, ela apresenta um Jesus que as Escrituras não revelam. Como tem sido a sua vida, meu irmão? Como tem sido a sua vida?